Olá, seja bem-vindo ao canal Entre Mentes. Aqui quem fala é o Vitor Gabriel, e hoje vamos entender um pouco mais como é feito a produção do etanol aqui no Brasil, desde a colheita da cana-de-açúcar até o seu processamento. Antes de tudo, deixe o like, compartilhe o vídeo e deixe algum comentário. Dessa forma você estará me ajudando e mostrando ao YouTube que me recomende para mais pessoas. Então se senta na cadeira e vamos aprender um pouco mais. Antes de entendermos o processamento do etanol, devemos compreender como se deu a história do etanol no Brasil. O etanol produzido de cana-de-açúcar surgiu no Brasil, basicamente por duas razões. A primeira foi a necessidade de amenizar as sucessivas crises do setor açucareiro, e a tentativa de reduzir a dependência do petróleo importado. Nesse sentido, no início do século XX, ocorreram as primeiras ações de introdução do etanol na matriz energética brasileira. Em 1925, surgiu a primeira experiência brasileira com etanol combustível. Em 1933, o governo de Getúlio Vargas criou o Instituto do Açúcar e do Álcool, e tornou obrigatória a mistura de etanol na gasolina. Em 1975, foi lançado o Programa Nacional do Álcool, cujo objetivo maior era a redução da dependência nacional em relação ao petróleo importado. Naquele momento, o Brasil importava, aproximadamente, 80% do petróleo consumido, o que correspondia a cerca de 50% da balança comercial. Naquela época, ainda não havia a percepção da influência da emissão de dióxido de carbono durante a queima de combustíveis fósseis no bem-estar da humanidade. Embora cientistas já viessem alertando o público e os governos quanto às consequências do aumento da densidade de gases de efeito estufa na atmosfera, nenhum país adotou qualquer medida restritiva. Apesar dos aumentos sucessivos do preço internacional do petróleo, o etanol não era economicamente competitivo, exigindo subsídios para sua penetração no mercado nacional. Esses incentivos duraram basicamente até o fim do regime militar, em 1984. Durante a segunda metade da década de 80, iniciou-se novo período, sem subsídios, quando o governo tentou diminuir seu papel no setor. Em 1990, durante o governo Collor, extinguiu-se o Instituto do Açúcar e do Álcool e os subsídios à produção de açúcar foram retirados. O Brasil passou a ser um grande exportador de açúcar. Curtiram esse breve resumo de como foi dada a incorporação do etanol no Brasil? Agora vamos acompanhar todo o processo de fabricação. O etanol é produzido e usado no Brasil como combustível de duas formas, hidratado e puro, em motores próprios, e o anidro, como aditivo da gasolina. Aqui no Brasil utilizamos a cana-de-açúcar como matéria principal para a produção do etanol, no entanto existem outras formas de obtenção não tão comuns aqui no país, são através do milho, beterraba, arroz, cevada e batata. Geralmente as regiões Centro-Sul e Nordeste são as mais propícias para o plantio e a colheita da cana e produção industrial do álcool. Depois de colhida, a cana-de-açúcar deve ser entregue à usina em até 24 horas, para evitar a perda de qualidade. Após a chegada, ela segue os seguintes processos para ser fermentada e dar origem ao etanol. Primeira etapa: lavagem. A cana-de-açúcar, chegando às usinas em sua forma pura, é colocada em uma esteira rolante. Lá, ela é submetida a uma lavagem que retira sua poeira, areia, terra e outros tipos de impurezas. Na sequência, a cana é picada e passa por um eletroímã, que retira materiais metálicos do produto. Dali segue para a moagem, que é um grande processador que disponibiliza no final a famosa garapa que possui um alto teor de sacarose. Na segunda etapa, ao passar por rolos trituradores ou difusores, obtém-se o caldo chamado melado. Os subprodutos do melado são denominadas de bagaço, que é utilizada para a geração de bioeletricidade, que abastece a própria usina e a torna autossuficiente. Terceira etapa, eliminação de impurezas, para eliminar os resíduos presentes no melado, restos de bagaço, areia, etc. O líquido passa por uma peneira. Em seguida, ele segue a um tanque para repousar, fazendo com que as impurezas se depositem ao fundo, processo chamado decantação. Depois de decantar, o melado puro é extraído e recebe o nome de caldo clarificado. O último processo de extração de impurezas é a esterilização, em que o caldo é aquecido para eliminar os micro-organismos presentes. Quarta etapa, fermentação. Após estar completamente puro, o caldo é levado a dornas, grandes tanques, no qual é misturado a eles um fermento com leveduras, que são fungos, sendo mais comum a levedura de Saccharomyces cerevisiae. Esses micro-organismos se alimentam do açúcar presente no caldo. Nesse processo, as leveduras quebram as moléculas de glicose, produzindo etanol e gás carbônico. O processo de fermentação dura diversas horas, e como resultado produz o vinho,
chamado também de vinho fermentado, que possui leveduras, açúcar não fermentado e cerca de 10% de etanol. Já o dióxido de carbono, derivado do processo de fermentação, pode ser utilizado à produção de refrigerantes. Quinta etapa. Destilação. Estando o etanol misturado ao vinho fermentado, o próximo passo é separá-lo da mistura. Nesse processo, o líquido é colocado em colunas de destilação, nas quais ele é aquecido até se evaporar. Na evaporação, seguida da condensação, que é a transformação em líquido, é separado o vinho do etanol. Com isso, fica pronto o álcool hidratado, usado como etanol combustível, com grau alcoólico em cerca de 96%. Sexta etapa. Desidratação. Com o álcool hidratado preparado, basta retirar o restante de água contido nele para se fazer o álcool anidro. Essa é a etapa da desidratação, no qual podem ser utilizadas diversas técnicas. Uma delas é a desidratação, em que um solvente colocado ao álcool hidratado mistura-se apenas com a água, com os dois sendo evaporados juntos. Outros sistemas, chamados peneiração molecular e pervaporação, utilizam tipos especiais de peneiras que retêm apenas as moléculas da água. Após ser desidratado, surge o álcool anidro, com graduação alcoólica em cerca de 99,5%, que é utilizado e misturado à gasolina como combustível. Sétima etapa. Armazenamento. Nesta etapa, o etanol anidro e hidratado são armazenados em enormes tanques, até serem levados por caminhões que transportam até as distribuidoras. Lembrando pessoal que o álcool também é utilizado na produção de outros produtos, como bebidas, cosméticos, solventes, produtos de limpeza, etc., são obtidos da mesma maneira, passando posteriormente por outros processos que o transformam no produto final. Agora veremos outros dois métodos de obtenção de etanol. Além da fermentação, existem outros processos mais complexos de se produzir o etanol. Um deles é a hidratação do etileno, gás incolor obtido no aquecimento da hulha, que é um tipo de carvão mineral, o mesmo gás liberado no processo de amadurecimento de frutas, que consiste em uma síntese química entre as moléculas de água, as moléculas do etileno, resultando no etanol. Esse método, controlado em laboratório, utiliza ácidos como catalisadores, como o ácido sulfúrico, ou o ácido fosfórico, que possibilitam que a reação aconteça. Esse método não é muito utilizado no Brasil. Outra possibilidade de se obter o etanol é pela redução do acetaldeído, um composto orgânico. Também chamado de etanol, o acetaldeído possui estrutura molecular muito semelhante ao álcool etílico. Com a ação de um agente redutor, o acetaldeído ganha um íon de hidrogênio que se liga ao oxigênio formando a hidroxila, e consequentemente, o etanol. A matéria-prima desse processo costuma ser o acetileno, gás incolor, que em processo de hidratação produz o acetaldeído, que finalmente produz o etanol. Então pessoal, aprenderam um pouco mais sobre a produção de etanol e álcool, e como essa simples descoberta se fez útil até os dias atuais. Se vocês gostaram, deixem o like, comentem, compartilhem e ativem o sino de notificações para que o YouTube recomende o vídeo para mais pessoas, e que meu trabalho possa ser reconhecido. Desde já agradeço imensamente. Até mais!